respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, mais uma vez estou em tua presença para te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar à tua igreja. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Foi o Senhor, Pai, que me trouxe até aqui. Fale com a tua igreja através da tua palavra. Fale com a tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Como eu sempre digo, não é fácil estar aqui para pregar, tendo em vista que há tantos pregadores na nossa igreja, a gente fica até meio deslocado e tem tantas pessoas mais capacitadas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao irmão Evandro pelo convite. Mês retrasado, né, Evandro? Eu escapei. Esse mês ele me achou, irmão. Ele gosta de colocar a gente nesses problemas para resolver. Amém? Nunca vi, cante comigo, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável é, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Escuta isso aqui, ó. Um amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus. Um amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por te amar. Incomparável é, inexplicável é o seu amor. Eu nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Amém? Meus irmãos, antes de entrarmos no texto, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se eu te perguntasse aqui hoje,
que você tem para me dizer sobre o amor de um pai? Certamente eu ouviria bastante respostas diferentes. Alguns até iriam dizer que o amor do seu pai foi algo extraordinário, como eu posso dizer. Um amor que esteve presente todos os dias da sua vida. Um pai que cuidou de você, que te protegeu, que te ensinou, te corrigiu quando necessário e te amou. Pessoas que experimentaram o amor verdadeiro de um pai. Mas outros talvez me respondessem de forma diferente. Talvez me dissesse que nunca tiveram esse privilégio, que cresceram sem a presença de um pai, que sentiram sua ausência desde muito pequeno, em bastante momentos importantes, e que até hoje carregam marcas no seu coração, que sente falta de um abraço, de uma palavra de conforto, de um incentivo, ou até de um gesto de amor. E é interessante perceber que quando falamos sobre pais terrenos, as experiências são diferentes. Alguns tiveram boas lembranças, outros carregam feridas. Mas se eu mudasse a pergunta, e se eu te perguntasse o que você tem para me dizer sobre o amor do pai, não do pai terreno, mas do pai celestial, do nosso Deus, de um pai que nunca te abandonou, de um pai que nunca desistiu de você, até mesmo quando você desistiu de você mesmo, ele não desistiu. De um pai que permanece fiel, mesmo quando a gente vem falhando. Creio que aqui haveria uma resposta quase unânime, vamos dizer, porque todos nós já experimentamos de alguma forma esse grande amor de Deus, um amor que nos sustentou quando a gente estava fraco, um amor que nos levantou quando a gente caiu, um amor que nos perdoou e nos trouxe de volta quando erramos, um amor que permaneceu conosco mesmo quando nós nos afastamos. O amor de Deus não depende daquilo que a gente faz, não depende dos nossos méritos, não depende do nosso desempenho. Ele nos ama porque é da sua natureza nos amar. E é exatamente sobre isso que Jesus nos ensina nesta parábola. E hoje a gente vai contemplar o grande amor incondicional do Pai. Um amor que busca os perdidos, um amor que restaura os quebrantados, um amor que recebe de volta aqueles que estavam longe. Um amor tão grande que é capaz de transformar uma vida completamente. Agora, para entendermos esta parábola, a gente precisa entender o contexto em que ela foi contada. Quando a gente está lendo a Bíblia e chegamos no capítulo 15 de Lucas, a gente encontra um Jesus sendo criticado pelos escribas e fariseus. O versículo 2 do capítulo 15 vai dizer que este recebe os pecadores e come com eles. Os religiosos daquela época estavam indignados, eles não conseguiam aceitar que Jesus se aproximava de pecadores, de publicanos, de pessoas que eram altamente rejeitadas pela sociedade. Então Jesus responde não com uma discussão, não com uma briga, mas com essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Em todas elas existe algo em comum. Há algo perdido, há alguém procurando, e há uma enorme alegria quando aquilo que estava perdido é encontrado. Embora essa passagem seja conhecida como a parábola do filho pródigo, muitos estudiosos dizem que ela é a palavra de um pai amoroso, porque o personagem principal aqui não é o filho pródigo, não é o irmão mais velho. O personagem central desta parábola é o pai. O foco da história não está na rebeldia do homem, o foco da história está na tremenda graça de Deus. E através desta parábola Jesus nos mostra que o amor do pai é maior do que a rebeldia dos filhos, é maior do que os nossos erros, é muito maior do que as nossas quedas. E é sobre esse amor incondicional que vamos aprender nessa noite. Vejamos agora alguns pontos que podemos destacar deste texto. O primeiro ponto é: o amor do pai respeita a escolha do filho.
que vai ser explicado lá em Lucas 15, do 11 ao 13. Observe quanto esse jovem é ousado. Ele vai dizer: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso naquela época era um escândalo. Na prática ele estava dizendo: pai, eu preferiria que o senhor estivesse morto. Porque ele tinha uma rejeição profunda pelo seu pai. Ele estava de olho nos bens materiais do seu pai. Ele não queria o pai. E aqui encontramos uma grande característica do pecado. O pecador quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus. O pecador quer saúde, quer prosperidade, quer proteção, quer livramento, mas ele não quer um tremendo, um profundo relacionamento com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu lá no começo, no Jardim do Éden. Adão e Eva desejaram os benefícios do conhecimento, mas rejeitaram a autoridade de Deus. O pecado sempre nos leva à independência, a achar que conseguimos sozinho. O pecado sempre nos convence de que seremos muito mais felizes longe do Pai. Mas existe algo impressionante aqui. O Pai permite que ele vá. Isto mostra que Deus não força ninguém a permanecer aqui. O amor de Deus, ele não te escraviza. O amor de Deus, ele não te manipula. Ele te chama, ele te convida, mas ele não te obriga. E o filho sai de casa, mas ele sai carregando consigo o grande amor do pai. Porque o amor do pai não fica preso aqui dentro. Ele acompanha o filho mesmo quando o filho estava distante. Talvez existam pais aqui que sofrem por filhos afastados, filhos que cresceram na igreja, que conhecem a verdade, que decidiram por eles mesmos seguir outro caminho. E esta parábola nos mostra que Deus continua trabalhando, mesmo quando o filho está longe. Ponto 2, o pecado sempre entrega menos do que promete. Vejamos Lucas 15, do 13 ao 16. O jovem chega a um país distante. Ali ele encontra uma liberdade, aquilo que precisa, aquilo que ele mais almejava, que era ser livre, que era ser sem regras, sem a correção do pai, sem a disciplina do pai. Agora ele faz o que ele bem entender, mas logo a realidade aparece para ele. A herança acaba, a fome chega, os amigos que estavam junto, todos eles desapareceram. O prazer termina. O pecado sempre vai te fazer uma propaganda enganosa. Promete felicidade, entrega vazio. Promete liberdade, te entrega escravidão. Promete-nos prazer e só nos entrega dor. O texto diz que ele foi cuidar de porcos. Para nós esse serviço até pode parecer algo comum, mas para os judeus era uma humilhação máxima naquela época. Jesus está descrevendo alguém que chegou ao fundo do poço. Aquele rapaz está quebrado emocionalmente, está quebrado financeiramente, ele está quebrado espiritualmente, ele está quebrado fisicamente. E sabe o que é mais interessante? Que o país distante não matou a sua fome. Porque existe uma fome aí dentro que o dinheiro não consegue preencher. Existe uma fome que os prazeres não conseguem preencher. Existe uma fome dentro de nós que somente Deus é capaz de satisfazer. Por isso vemos tantas pessoas bens financeiramente e vazias espiritualmente. Porque o coração ele não foi criado para viver longe de Deus, nos prazeres passageiros. Deus nos criou para estarmos pertinho dEle, para só Ele nos preencher. Ponto 3, o arrependimento começa quando aquele homem cai em si mesmo. Lucas 15, do 17 ao 19, vai nos dizer uma frase mais importante do texto, que diz assim: caindo porém em si. Até aquele momento ele estava fora de si. O pecado ele produziu cegueira naquele rapaz. O pecado ele distorceu a percepção daquele rapaz. O pecado faz a pessoa acreditar que está vivendo, quando na verdade ele está apenas morrendo. Mas chega um momento em que Deus desperta a consciência, e aquele jovem cai em si, e ele percebe que a sua condição era a pior possível, e ele reconhece 3 coisas: ele está perdido, que ele pecou contra Deus, e o mais importante que ele reconhece,
eu preciso voltar. Alabaçou. Ele viu que estava perdido, ele viu que tinha pecado, e ele percebeu que ele precisava voltar. Isto é um arrependimento mais profundo, meu irmão. Arrependimento não é aquela emoção, não é um choro, não é um remorso. Por exemplo, Judas teve remorso, mas Pedro teve arrependimento. E o arrependimento, ele produz o que? Ele produz uma mudança de direção. Aquele jovem não apenas sentia a tristeza, mas ele se levanta, ele toma uma atitude, ele faz o quê? Ele faz diferente. Ele volta para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele volta para onde? Para os braços do Pai. Alabaçou. Ponto 4, o amor incondicional do Pai toma a iniciativa de reconciliação. Versículo 20 vai nos dizer que agora o coração dessa parábola, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Jesus poderia simplesmente ter dito, quando o filho chegou em casa, mas não, Jesus diz assim, que o pai o viu de longe. Isso nos leva a uma pergunta: como aquele pai conseguiu ver de tão distante o filho vindo até ele? E a resposta parece simples, só porque ele estava olhando, mas não é isso. Quando a gente pensa, a gente vê que algo extraordinário aconteceu. Aquele pai, ele nunca esqueceu o seu filho. Ele nunca desistiu do seu filho. Ele nunca apagou da sua memória o seu filho. Todos os dias, talvez ao amanhecer, talvez até ao entardecer, os seus olhos procuravam no mesmo caminho que o filho se foi. Ele olhava e tinha uma esperança. Ele olhava e tinha uma expectativa. Ele olhava e tem um amor. Ei, o pai está te olhando para ver se você vai voltar para casa, para onde você nunca deveria ter saído. Para lá. Enquanto o pai estava distante, o filho estava distante, o pai continuou parado esperando. Enquanto o filho gastava a herança, o pai continuou esperando. Enquanto o filho passava fome, o pai continuou esperando. Enquanto o filho dormia entre os porcos, o pai estava lá esperando o filho. O filho abandonou o pai, mas o nosso pai nunca abandonou o seu filho. E aqui Jesus começa a revelar algo sobre Deus, porque esta parábola não é apenas algo de um pai terreno, ela é uma janela para a gente enxergar o coração do Pai Celestial. A Bíblia inteira vai nos revelar que Deus sempre vai tomar a iniciativa para buscar aqueles que estão perdidos. Quando Adão pecou no jardim, foi Deus quem procurou Adão. Quando Israel se afastou, foi Deus quem enviou os profetas. Quando a humanidade caminhava em trevas, foi Deus quem enviou o seu Filho. A salvação, ela nunca começou no homem, ela sempre começa por Deus. Muitas vezes pensamos que fomos nós que encontramos a Deus, mas não. A verdade é que Deus estava sempre nos esperando e nos procurando. Antes de clamarmos por misericórdia, Deus já havia preparado a graça para nos encontrar. Antes de darmos o passo em direção ao Pai, o Pai já estava olhando em direção ao caminho. Romanos 5,8 vai nos declarar: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Cristo não morreu depois que a gente arrependeu. Cristo morreu enquanto a gente ainda era pecador. Cristo morreu quando a gente ainda estava longe. Cristo morreu quando a gente ainda era inimigo de Deus. Isto é graça, isto é amor, isto é o verdadeiro evangelho. E existe outro detalhe impressionante. O texto vai dizer que vinha ele ainda longe. O filho ainda não tinha chegado. O filho ainda estava sujo, ainda estava cheirando a porcos, ainda carregava marcas da sua caminhada, mas o pai mesmo de longe o reconheceu, porque o amor do pai, ele não enxerga o filho antes mesmo de ver completamente restaurado. Ele enxerga, vendo que ele precisa ser consertado, ele primeiro vem do jeito que está, para Deus ir consertando a sua vida. Pensam
As pessoas pensam que precisam abandonar todos os seus pecados, resolver todos os seus problemas, organizar a sua vida para depois se aproximar do Pai, mas não. Esta parábola está nos dizendo ao contrário. O pai vê o filho enquanto ele ainda está no caminho todo sujo. O pai ama o filho enquanto ele ainda está todo ferido. Porque Deus não ama a nossa versão mais perfeita. Ele está amando um pecador que se arrepende, um pecador que quer mudar, um pecador que quer ter uma vida transformada por Ele mesmo. Porque o Pai, Ele nos ama e é capaz de nos transformar todos os dias. Ponto 5, o amor do Pai humilha para o resgatar. E correndo, ele vai dizer a parábola. Esta é uma das cenas mais surpreendentes. Naquela cultura, homens idosos e respeitados não corriam. Para correr era necessário levantar as suas vestes, era algo considerado vergonhoso. Mas aquele pai não se preocupa com a sua reputação, ele se preocupa com o filho que está perdido. Jesus está nos ensinando algo profundo aqui. O amor verdadeiro está disposto a humilhar para restaurar quem está perdido. A gente precisa buscar aquele que está perdido. A gente precisa correr atrás daquele que está perdido e trazer até o Pai. Filipenses 2 vai nos dizer que Cristo esvaziou de forma de servo. Ele humilhou até a morte. E o Pai está correndo da mesma forma como Cristo veio até a terra. Ambos revelam a mesma verdade, o amor de Deus. O amor de Deus que nos encontra. O amor de Deus que vai até nós. Ponto 6, o amor do Pai recebe antes de cobrar. Observe a sequência do texto. O filho volta, o pai corre, o pai o abraça, o pai o beija. E somente depois o filho começa a falar. Enquanto caminhava de volta para casa, certamente aquele filho já estava preparando cada palavra. Ele pensava: vou dizer que pequei, vou dizer que não sou digno, vou pedir para ser tratado como um empregado. Ele já tinha um plano traçado em sua mente, ele tinha uma proposta, ele tinha uma negociação para com o pai. Mas quando ele chega diante do pai, algo inesperado acontece. O pai não negocia, o pai não faz perguntas, o pai não exige explicações. O pai simplesmente o abraça. Que cena extraordinária. Porque o filho estava preparado para apresentar os seus méritos, mas o pai estava preparado para derramar graça. Observe atentamente o texto. O filho começa seu discurso: pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que ele conclua o que ele iria falar, o pai diz: traga uma roupa de pressa, a melhor roupa. O pai não responde à proposta de se tornar empregado, porque filhos arrependidos não voltam para a casa como servos, voltam apenas como filho. Aqui encontramos uma das maiores verdades do Evangelho. O homem sempre tenta compensar seus pecados. O homem sempre tenta apresentar alguma justiça própria. Mas Deus não salva pessoas porque elas conseguem compensar o seu erro. Deus nos salva pela sua graça. Foi exatamente esse o problema dos fariseus. Eles acreditavam que a aceitação diante de Deus era conquistada. E Jesus nos ensina que a salvação, ela é recebida pelo Pai. A salvação nunca foi salário, sempre foi um presente. Nunca foi recompensa, sempre foi graça. Existe algo mais bonito aqui. O pai abraça o filho antes dele tomar banho, antes de trocar de roupa, antes de remover aquele cheiro, aquele mau cheiro, antes de apagar as marcas do pecado. Isso nos mostra que Deus não espera que o pecador se limpe. Deus está pronto para nos limpar de todo o pecado, de remover o nosso cheiro de porcos, de trocar as nossas roupas. Isso nos mostra que Cristo não espera a gente vir limpinho, não. Ele vai nos moldando, Ele vai nos melhorando cada dia. Porque grandes pessoas pensam que vai melhorar primeiro para depois ir até o Pai. Não, o Pai está te esperando. O Pai está aqui te procurando. O Pai está aqui para te receber de braços abertos. Ponto 7, o amor do Pai restaura completamente a identidade. O versículo 22. Depois de abraçar o seu filho, o Pai faz algo extraordinário por ele. Ele não apenas o recebe, mas ele o restaura. O texto diz: trazei a melhor roupa, vestiu, ponde o anel em seus dedos e sandália nos seus pés.
Cada um desses elementos aqui possui um significado profundo. Nada aqui no texto é por acaso. Nada aqui é um mero detalhe. Jesus está revelando o que Deus faz quando Ele recebe um pecador arrependido. Primeiro Ele troca a sua roupa. Observe, Ele não diz tragam uma roupa, Ele diz tragam uma melhor roupa. Muitos estudiosos entendem que se trata da própria vestimenta do pai para o filho. A roupa representa dignidade restaurada. O filho havia saído de casa vestido de honra, e ele retornou a casa vestido de vergonha. Mas o pai cobre a sua vergonha com honra novamente. E ele vai dizer, o filho chega trazendo os trapos do pecado, o pai veste com roupa da graça. Que retrato maravilhoso da justificação. Porque a gente recebe justiça dele. O Evangelho não apenas remove a nossa culpa, ele nos reverte da justiça do Pai. O Pai não para por aí, ele manda colocar um anel em seu dedo. Naquela cultura, o anel representava a autoridade, representava um pertencimento, representava uma grande posição dentro da sua família. Ele era uma declaração pública que estava dizendo aqui, ele continua sendo meu filho. O filho acreditava que tinha perdido a sua identidade, mas o pai mostra que a sua filiação não foi anulada. E aqui a gente encontra uma grande doutrina bíblica. Em Romanos 8 vai nos dizer que a gente recebe o Espírito por adoção. Não somos apenas perdoados, nós somos recebidos na família de Deus. Não somos apenas absolvidos, nós somos feitos filhos de Deus. Não somos apenas tolerados, nós somos amados pelo Pai. Não somos apenas visitantes da sua casa, nós se tornamos membros da sua família. E o terceiro ponto, o Pai manda colocar em seus pés uma sandália. Naquela época havia uma enorme diferença entre os escravos e filhos. Os escravos andavam descalço, os filhos usavam sandália. O Pai está comunicando algo poderoso aqui. Você não voltou para minha casa apenas para ser meu escravo. Você voltou para minha casa para ser meu filho. O filho queria trabalhar para recuperar o seu valor. E o pai já devolve gratuitamente a sua identidade. Deus não apenas perdoa os pecadores, mas Ele restaura. Deus não apenas tira a nossa condenação, mas Ele nos devolve dignidade. Deus não apenas remove a nossa culpa, mas Ele nos dá uma identidade nova, cidadão celestial. O filho chegou pensando, talvez eu possa ser como um empregado, mas o pai declara, você continua sendo o meu filho. Ponto 8, eu preciso encerrar, porque ainda vai ter o sorteio. O amor do pai celebra uma grande restauração. Lucas 15, 23, 24 vai nos dizer que depois da roupa, do anel, das sandálias, o pai ordena, trazei também e matai o novilho cevado, comamo-nos e regozijemo-nos. Agora a casa está cheia de alegria novamente. A música começa novamente, a celebração começa novamente. A festa voltou para aquele lar. Mas por quê? Porque um filho que estava perdido voltou para sua casa. Isso não era apenas a festa do pai, esta é a festa de Deus. Muitas vezes a gente chega na igreja pensando que Deus é um juiz, um legislador. Ele é tudo isso sim, com certeza. Mas Lucas está nos dizendo que Deus se alegra com a salvação dos pecadores. Na parábola da ovelha perdida existe alegria. Na parábola da dracma perdida existe alegria. Na parábola do filho perdido também existe alegria. As três histórias apontam para a mesma verdade. O céu celebra quando pecadores são encontrados. Jesus já havia dito anteriormente, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus não salva pessoas que chegam tristes e contrariadas. Deus não salva as pessoas por obrigação. Deus salva as pessoas com alegria no seu coração, porque Ele se alegra com cada pecador arrependido. Um pecador arrependido é um troféu da graça divina de Deus. Eu preciso acabar. Amém? Deus abençoe.